Nosso objetivo do seminário foi trazer essa discussão para, por um lado, motivar os sindicatos a constituir as suas assessorias de comunicação, por outro lado, incentivar os estudantes, a mostrar para os estudantes do campo que se abre nessa área de trabalho e aos jornalistas que já estão atuando no mercado, também verificar essa possibilidade, para conjuntamente discutirmos alternativas. Os meios de comunicação são a interface entre esse mundo, entre as transformações que o mundo está acontecendo, que estão acontecendo no mundo. É um mundo marcado por transformações. E os meios de comunicação fazem essa interface entre a sociedade, a informação, a sociedade. A sociedade, a informação, a sociedade. É a mídia quem faz isso. Os meios de comunicação representam esse acesso, o descortinamento dessas transformações. Sem eles, elas serão muito mais lentas e mais difíceis. Para a sociedade indígena, eu acho que hoje o papel de comunicação, principalmente se essa comunicação de um núcleo, vem de um núcleo popular, de base, vai ser transcendente a importância, porque na medida que a gente possa mostrar a realidade do índio, dentro do contexto cultural de cada povo, nós estaremos mais alimentando, informando a sociedade e alimentando a grande imprensa ou a imprensa convencional a respeito, sabe, da realidade, de como as coisas acontecem dentro da cultura dos povos indígenas. Toda a teoria da indústria cultural, né, a teoria da Escola de Frankfurt, se baseia exatamente na ideia de que os meios de comunicação têm um papel importantíssimo na reprodução do sistema capitalista, na reprodução desse modo de produção material do capitalismo. Eu acho que os meios de comunicação, eles têm de ser cada vez mais segmentados e menos massa, né? Com a produção mais singular, uma produção mais voltada às especificidades que existem. No mundo atual, quando a mídia diz, aconteceu. Quando ela não diz, não aconteceu. E quem diz isso é a opinião pública. E a opinião pública hoje está muito exigente e ela olha para uma informação muito mais trabalhada. E aquele profissional provisionado, ele encontra, com algumas exceções que se aplicam, mas via de regra não. O profissional provisionado, ele não está tão conectado com essa síntese da informação moderna, porque ele não lhe foram dados os instrumentos técnicos para que ele avaliasse a informação dentro de um processo mais amplo, né? O jornalista hoje, ele no máximo tem a consciência de que deve trabalhar com as questões factuais. E, no geral, é claro, existe particularidade, tem profissionais que procuram se informar melhor, fazer um resgate histórico de determinado assunto, determinado tema que está sendo colocado na pauta, mas, no geral, o que ocorre é uma ignorância total de que qualquer fato, qualquer acontecimento, por mais corriqueiro que ele seja, ele tem uma relação histórica dialética com o resto da história do país, da cidade, do estado, do mundo. Se você pensa no jornalismo, na função do jornalista, como uma função que deveria ser voltada para promover uma visão crítica e transformadora da sociedade, o que o jornalismo faz hoje, o que os jornalistas fazem hoje, é justamente o contrário. Não promover na sociedade uma visão crítica e transformadora, é não permitir que a sociedade veja quais são as lógicas que a está conduzindo. Durante todo o período de faculdade, o aluno não esteja desinformado do que está acontecendo. No entanto, a formação que ele recebe está voltada para, no mínimo, 20 anos passados, quando nós estamos vivendo uma era ainda industrial. Essa era digital ainda não chegou nas universidades. Quando muito, chegou no microcomputador e se faz algum programinha de diagramação e a edição ainda é feita nos videotape, ainda rodando o dedo ou apertando tecla de play, como se fazia 30 anos atrás. Uma grande culpa disso é da
da falta de sintonia, da contradição da formação acadêmica com o mercado que requer profissionais sintonizados com a passagem, com a virada do milênio e com as consequências de tudo isso. Um bom jornalista, o diferencial para isso é exatamente esse indivíduo que tem uma leitura de sociedade bastante ampla, bastante lúcida. E o que confere a esse profissional isso são justamente aquelas disciplinas que ele não valoriza tanto durante o seu curso na universidade. Eu diria que esses alunos eles estão excessivamente preocupados com a prática e muitos deles se descuidam da formação dita teórica, da formação humanística, que justamente constitui aquela parte diferencial, aquela qualidade na formação deste aluno. A imprensa da burguesia, a meu ver, há tempos que ela está preocupada com outro processo. Ela acha as coisas mais complicadas, não se deve tratar, porque o povo não conhece. Ora, não tratar as coisas mais complicadas porque o povo não conhece, significa justamente o jornalismo abdicar da sua função essencial, que é descobrir as coisas novas e sofisticadas que, por serem novas, são complexas, são meio incompreensíveis. Reunião de pauta! Já vai, porra! Como é que é, Falcão? Já te disse, o artigo não sai. Porra, Falcão, eu me fodo escrevendo o artigo e tu vai dizer que não tem espaço. Escreveu porque quis, Melo, ninguém te pediu. Falcão! Não adianta insistir, já baixou a matéria? Pode ir embora. Tudo bem. Não é a primeira vez, né, cara? Ah, não força, prega. Cara, é essa, Melo. Márcia, não tô aguentando a pressão, viu? Eu vou acabar estourando. Fecha logo essa página e vamos tomar uma. Vamos ver. Se der tempo para terminar tudo, eu saio com vocês, tá legal? A mídia eletrônica hoje, ela tem o poder que teve a imprensa escrita no início do século passado, que tá terminando. A nova era, o novo século é o século da imagem, onde instrumentos altamente sofisticados podem trazer a mensagem diretamente ao subconsciente do espectador. O papel da imprensa alternativa, na minha visão, é de fazer reflexões a partir dos fatos, coisa que a mídia convencional não faz. Acho que o primeiro instrumento para consolidar uma imprensa alternativa, seja no campo sindical, seja no campo popular, o primeiro é o convencimento que sem essa comunicação, sem essa imprensa alternativa, a gente não consegue apresentar a nossa alternativa, a gente não consegue difundir nossas ideias, a gente não consegue mostrar para onde queremos ir. Então, o primeiro trabalho é convencer os dirigentes dos movimentos populares, os dirigentes do movimento sindical, os dirigentes dos movimentos políticos que, sem comunicação, a gente não consegue mudar a sociedade. Em princípio, todos os setores que hoje têm uma visão crítica e transformadora da sociedade estariam interessados na construção de uma imprensa alternativa. Mas não se movimentam muito para isso. Estão sempre procurando espaços na imprensa que está aí. E esses espaços, eles são permanentemente negados. De serviço de notícias, ele pretende colocar em rede os vários comunicadores que tem no Brasil, comprometidos com essa visão de uma igreja que procura colaborar na transformação da sociedade, que procura ajudar a crescer assim a consciência do povo como dono da própria história, construtor do seu futuro. Para a gente fazer um jornalismo sindical precisa primeiro estar muito bem preparados, no sentido de estar extremamente informado, acompanhar a conjuntura, acompanhar o momento político, o momento econômico, saber as coisas sobre as quais nós vamos falar e depois a gente se preparar, estudar, se atualizar para difundir de forma viva, dinâmica, inteligente e de forma atrativa, difundir nossas ideias e esses conhecimentos. Eu acho que um grande perigo que tem no jornalismo sindical é a gente ficar repetindo chavões, ficar repetindo frases feitas e, pior, generalidades. Falar, sabemos que o governo não se preocupa com o povo, e daí?
isso não significa nada se não for exemplificado, se não for mostrado no que o governo se preocupa, no que o governo não está atendendo a necessidade do povo. Ou seja, nós temos que mostrar fatos, dados, apresentar estatísticas, apresentar realidades concretas. Às vezes, menos que uma estatística fria, é mais importante a gente apresentar a realidade da vida do dia a dia, mas de forma prática e concreta. Fazer jornalismo sindical, nem tudo é maravilha, nem tudo são flores. Os recursos não são os melhores possíveis, falta grana, nem sempre há compreensão por parte dos dirigentes sindicais do que é a comunicação sindical, do valor que ela tem, do que ela poderia ser, do seu potencial, da sua capacidade de transformar. Temos que melhorar a cara dos nossos jornais. É a questão da cor, o jeitão do jornal, afinal uma série de coisas, porque o gosto do geral da população que está próxima dos jornais, que vai ler o nosso jornal, é moldado por aqueles jornais, o que ele lê, o que ele vê pelo menos na banca do jornal. O jornalista sindical, ele tem que saber para quem ele escreve, ele tem que conhecer muito bem o seu público e para poder saber qual a linguagem que ele vai utilizar nas publicações que ele vai fazer, seja ela impresso ou televisão ou rádio, ele tem que conhecer muito bem para quem ele está falando e falar a língua do seu público. A frequência, a periodicidade do jornal. Muitas vezes a gente faz um jornal cada mês, cada 2 meses, e eu digo que não serve para quase nada. Jornal tem que ser aquilo. Jornal é aquele negócio que sai todo dia, aquele negócio que sai diariamente, que traz notícias frescas, vivas, como os jornais que estão aí nas bancas. A Dufimate, ao longo do tempo, veio crescendo para constituir a sua assessoria de comunicação. Estamos construindo. Durante esse ano, nós modificamos, o jornal teve uma evolução, o jornal mensal. Começamos a construir uma coleção chamada Universidade e Mundo do Trabalho, para buscar visões diferentes, tanto dos professores, de alunos, da própria comunidade externa, acerca do papel da universidade e o mundo do trabalho, quer dizer, diferentes olhares, as diferentes disciplinas sobre essa relação, já que é um problema que nós temos colocado aí, a questão das novas profissões, dos novos compromissos, essas relações que estão sendo estabelecidas. Então, também com o mecanismo de estimular a discussão e trocar informações, tanto interna como externamente. Tanto que agora mesmo, durante o seminário, o primeiro volume, o livro que saiu da coleção, A Informação em Tempo Real, foi construído pela assessoria, a partir da assessoria de imprensa do Dufimate, com a participação de jornalistas. É um livro pioneiro, fantástico do ponto de vista de dar vazão ou dar abertura para os jornalistas falarem o que realmente pensam do trabalho, do mundo, da universidade. Porque normalmente nos veículos a gente é muito podado, é podado em tempo, é podado em espaço e é podado principalmente em ideias. O livro ele deu a oportunidade das pessoas que acreditaram no projeto e participaram falarem que elas realmente sentiam e absorviam dessa sociedade que aí está, contribuindo para a discussão e da construção de uma sociedade melhor. O projeto da Dufimate Publicações começa com uma coleção intitulada Universidade e Mundo do Trabalho, que quer abrir discussão, provocar discussão. Quer dizer, a universidade forma e como que esse profissional cai no mercado. Como que o mercado assimila e como que fica essa troca depois. No caso, a gente começou com os jornalistas, por quê? Como que o jornalista hoje lida com a universidade? Como que a universidade procura a imprensa? A gente decidiu discutir isso. Junto com os demais sindicatos, nós temos buscado, a partir desse seminário, durante a organização e agora durante o seminário, a possibilidade de construirmos pelo menos uma experiência a partir de um jornal, um intersindical, alguma coisa assim, aqui em Mato Grosso. Abre a discussão a partir do momento que coloca em xeque o que a gente está fazendo no mercado e discute e propõe alternativas para o mercado que a gente quer daqui para frente. Em relação à atuação dos jornalistas, eu acho que o curso muda muito também. É uma certa coragem da gente parar, pensar, pôr um basta, lembrar que a ética existe, que a gente precisa discuti-la e que a gente precisa estar preparado para o que o mercado exige da gente do ponto de vista ético e moral também, não só tecnológico.
Espero que nós possamos ter uma união cada vez mais, sair um pouco desse feudo de cada sindicato ter o seu jornal, de cada entidade falar uma sua linguagem corporativa, para que nós possamos ter uma grande união, para que nós possamos ter no conjunto da sociedade uma imprensa onde possa realmente falar a situação concreta que vive hoje o povo trabalhador. Um seminário como esse hoje, ele não é só uma questão de um ponto de partida, é um alavancamento, uma palavra que não é muito bem aceita, né? Mas é um alavancamento do processo de construção do movimento, até de ressurreição do movimento, né? Que hoje ele passa por um momento crítico. Teve a participação efetiva de estudantes, de profissionais em comunicação que estão saindo para o mercado e que devem sair agora com essa nova mentalidade da importância da mídia alternativa, das rádios comunitárias. O que eu achei ainda que faltou um pouco até foi a participação de dirigentes sindicais para vir aqui com a gente para ver essa importância, essa necessidade. Brasil é um disco que foi lançado agora no ano passado nos Estados Unidos, em 10 países da Europa e no Canadá, e agora vai ser lançado no Japão. E foi nos Estados Unidos que eu encontrei espaço para o lançamento desse disco, que é um disco que congrega mais de 70 músicos. E aí eu pensei, o disco foi lançado nos Estados Unidos e os Estados Unidos entendem o Brasil com Z, e eu quis passar o Brasil com S. Então ficou Brasil com Z e S. A imprensa alternativa é a mesma coisa. São instrumentos para a sociedade em cada local se organizar e se expressar de uma forma mais autônoma e mais independente.